Meus queridos irmãos e irmãs, você que agora acolhe a palavra de Deus aí da sua casa, não é? Talvez de um hospital, talvez de qualquer lugar onde você esteja. É importante lembrá-los que nós já estamos no terceiro domingo da Quaresma. Logo, logo estaremos celebrando a Páscoa do Senhor, o maior de todos os eventos da igreja. A festa mais linda, a festa mais profunda, porque na Páscoa acontece o grande milagre. Deus mata a morte e transforma o símbolo da tortura e do sofrimento, que é a cruz, em sinal de redenção para os que creem. Então nós somos convidados hoje, não é? A vivenciar este amor de Deus e compartilhar com este Deus as dores profundas que ferem o nosso coração e que ferem também a igreja de Cristo. Hoje tem alguns elementos de fato que precisa de uma catequese nas leituras de hoje, para que a gente possa entender um pouco, em pouco tempo, o que é que a igreja nos fala de temas tão polêmicos como idolatria e outros temas. A primeira leitura, não é, do livro do Êxodo. Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei você da casa da escravidão, não terás outro Deus além de mim, não fará imagens nenhuma que seja, nem que está em cima da terra, nem debaixo da terra, porque eu não aceito, eu sou um Deus ciumento, e não aceito nenhum Deus em meu lugar, porque eu sou o Deus único, o Deus pleno, o Deus monoteísta. Meus irmãos, primeiro a leitura inicia, não é? Deus nos lembrando quem é Ele. Eu sou o Deus que tirei vocês da casa da escravidão. Eu sou o Deus que caminhei com vocês. Eu sou o Deus que dei a vocês o direito de experimentar de novo a liberdade. Qual outro Deus fez isso com vocês? Ou seja, Deus faz uma lembrança à mente das pessoas que logo, logo se esquece dos benefícios que Deus faz na nossa vida. Assim somos nós, não é? Quantas vezes nós esquecemos quando Deus nos livrou de uma dívida terrível que a gente não sabia como pagar? Quantas vezes Deus fez a gente vender um terreno que a gente não conseguia e precisávamos de um dinheiro? Quantas vezes, meus irmãos, nós fomos tomados por um câncer, uma doença terrível, e Deus nos curou, não é? Esse é o Deus que está dizendo que é um Deus ciumento e que não aceita nenhum outro Deus no seu lugar. E como é que fica quando a gente olha para a nossa igreja, não é? Com tantos símbolos, tantas imagens. Aí eu quero entrar nesse processo de catequese. Primeiro, que nós estamos numa igreja cristã, nossa igreja é monoteísta. A centralidade da nossa igreja é o nosso Deus. Mas por outro lado, nós temos muitas imagens na igreja. Qual é a diferença da idolatria e da imagem que nós temos? Vamos voltar lá no Antigo Testamento. A religião do Antigo Testamento era uma religião politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. Eles adoravam o Deus da terra, do sol, da água, até animais como bezerros de ouro. Então a gente começa a entender que Deus fala de um povo que tinha vários deuses. Ele não fala de um povo que tinha vários sinais. Por isso que ele condenava intensamente tudo aquilo que colocasse no lugar dele. Um exemplo, o bezerro de ouro, lembra? O povo caminhando para a libertação com Moisés, constrói um bezerro de ouro para adorar. Então, o que nós temos da igreja não são deuses, nós temos sinais. E a Bíblia não é contra os sinais. Vamos no livro dos Números. Quando a serpente começa, o povo desobedecendo a Deus, manda-se uma praga de serpente. E a serpente começou a matar aquele povo. Moisés sobe na montanha para falar com Deus e diz: Senhor, tende misericórdia daquele povo. As serpentes irão matar todos. Deus, com seu coração cheio de misericórdia, o que é que ele faz? Desça Moisés
faça uma serpente de bronze, coloque na ponta de uma vara e suspenda a serpente. Todos que olharem para aquela serpente e crer, serão curados. Deus não fala de crer na serpente, mas de crer de quem mandou o sinal. Por isso que as imagens que nós temos na nossa igreja são sinais, desde os santos, não é? Da Idade Média, como os contemporâneos, como Irmã Dulce, como Santa Teresa de Calcutá e outros. Eles nunca falam em nome próprio, eles sempre aprontam para a gente a centralidade da igreja, que é Jesus. Nós encontramos eles como sinais, porque mesmo vivendo no mundo como o nosso, mesmo sendo pecadores, eles resistiram à corrupção, eles resistiram, não é? Os frutos de árvore seca, eles resistiram ao dinheiro fácil. Por isso que eles são sinais. Quando eu olho para eles, eu me reporto a um único ser, chamado Jesus de Nazaré. Então, para a gente entender que nós não temos idolatria, não. Nossa Senhora é muito clara, quando ela está, não é? Nas bodas de Caná, o que é que ela diz? Fazei tudo o que meu filho vos disser. Ela não diz, faça o que eu mando, mas o que meu filho vos disser. Porém, ela é intercessora, como qualquer santo que está próximo de Deus, nos intercede sim. São exemplos bons que nós temos sobre a terra. Então, a gente começa a entender que nós não somos idólatras. Ninguém precisa ficar perturbado quando os protestantes dizem, porque você lê a Bíblia pelos pedaços, só causa perturbação na sua cabeça. Um exemplo, pegue uma bula de remédio e leia só um pedaço. Leia só um pedaço. Você não vai entender. Você não vai compreender de fato para que serve aquele remédio. Mas quando você lê uma bula de remédio inteira, apesar das letras miúdas, cansativas, você tem uma visão geral do que seja aquele remédio na tua vida. Indicações e contraindicações. Então a Bíblia é assim, não dá para eu pegar pedaço da Bíblia. Isso aí eu lamento, porque eu não acho honesto dos meus irmãos protestantes, que eles pegam um pedaço da Bíblia e mostram a Bíblia como se fosse um todo. Ora, se a igreja fosse idólatra, ela ia colocar um texto desse para refletir em um domingo com os fiéis? Nunca. Esse texto está aqui porque nós temos consciência que idolatria é colocar algo no lugar de Deus. E aí eu posso colocar o dinheiro, meus filhos, minha casa, meu carro. Tem gente que é idólatra. Tem uma certa igreja, não é? Não vou aqui para denunciar ninguém, que uma certa feita, o pastor entrou dentro da igreja, dentro de uma Ferrari, e as pessoas foram passando as mãos naquele carro enlouquecido. Ele dizia, olha aqui, ó, eu tenho uma Ferrari porque eu creio, eu pedi, Deus me deu. E as pessoas vão para a igreja não para buscar a salvação da alma. Não tem nenhum lugar da Bíblia que Deus disse que vai dar carro novo para ninguém. Tem? Não tem nenhum lugar na Bíblia que Deus disse que vai dar dinheiro para pocar para ninguém. O que é que ele diz? Buscai o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Eu vim para a igreja buscar o reino. Agora, a prosperidade, Deus acrescenta pela minha fidelidade. Estão entendendo isso? Então isso aqui é catequese, nós precisamos entender isso, senão ficamos perturbados, quando alguém diz assim, você é idólatra. Livro da sabedoria cita símbolo, o livro dos números cita e muitos outros livros. Deus não condena os símbolos, Deus não condena os sinais, Deus condena quando alguém tira ele do centro e se coloca. E aí eu quero dizer, não é? Quantas vezes, não é? Quando a gente tem um problema na família, uma dificuldade com o filho, nós deveríamos recorrer a quem? A Deus. Quando eu vou para outros lugares, obscuros, ocultos, eu estou tirando Deus do centro e estou colocando essas pessoas. Como é que alguém pode ter mais poder? E tem gente que às vezes, se o padre não tiver cuidado, ele vira o Deus.
Oh, se o Senhor for, minha família é curada. Se eu tocar no Senhor, a vida muda. Que conversa é essa? A gente pode ser um sinal de amor, de misericórdia no mundo. A gente pode ser um sinal, não é, que alegra as pessoas, mas nós não podemos nos colocar no lugar de Deus, porque na hora que um padre ou um pastor se coloca no lugar de Deus, Satanás chegou à cabeça dele. Porque vocês lembram quem quis ser Deus? Lúcifer. E ele se tornou o quê? Satanás, inimigo de Deus. Então ninguém é maior do que o Deus da vida. Por isso que essa leitura nos traz essa reflexão. Espero que vocês tenham entendido, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Mas essa leitura nos diz um pouco mais. Ela nos diz uma coisa interessante dentro dos mandamentos, nos lembrando que os mandamentos não estão fora de moda. Os mandamentos permanecem, os 10 mandamentos. Ninguém tem autoridade de minimizar os mandamentos ou transformá-lo naquilo que nós desejamos. Os mandamentos são palavras, Deus entregou a nós através de Moisés. Agora, tem um fato aqui que eu quero chamar a atenção. Trabalhará todos os dias, mas o 7º dia deverás descansar. Será o dia do meu encontro pessoal com você, o dia de contemplar e entender o que o Salmo nos diz. O Salmo nos diz uma coisa linda, olha, logo no início: a lei do Senhor é perfeita. Esse é o dia de eu contemplar a lei, através da palavra, da minha vida, da visita a quem precisa. Mas nós não utilizamos do sábado. Por quê? É desobediência à palavra de Deus? Não, porque o maior evento da igreja de Cristo aconteceu quando? No domingo. Qual é o maior evento da igreja? A celebração da Páscoa, a ressurreição. Por isso que nós guardamos o domingo, o dia do ressuscitado. E aí eu quero perguntar a vocês, não é? O que é o domingo para vocês? O domingo é para lavar roupa, passar roupa, corrigir prova, organizar casa? Não. Olha, tirar Deus do centro. Quando eu tiro a palavra de Deus da minha vida, eu tiro ele da centralidade, sim. Domingo é o dia do Senhor. E nós usamos esse dia, nós roubamos o dia de Deus da nossa vida. Porque domingo nós queremos fazer faxina, lavar, fazer comida para a semana inteira. Quem disse que o domingo é para isso? Por isso que eu respeito muito os judeus. Sexta-feira, ao pôr do sol, eles não levantam mais uma palha. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, é o dia que o Senhor pediu, Ele nos pediu: guardai-vos esse dia. Mas nós não fazemos isso, né? Às vezes não conseguimos vir nem à igreja, porque precisamos fazer as nossas panelas de carne. Vai chegar visita. Lembro-me com saudade da minha mãe, não é? Quando ela dizia assim, chegava alguém na hora de ir para a missa, ela disse: você vai para a missa ou fica aqui? Quando eu voltar, a gente conversa. Onde já se viu uma visita tirar o meu direito de fazer aquilo que o Senhor me disse. O domingo é consagrado ao Senhor. Pense quando vocês vão pegar uma peça de roupa para lavar, passar, arrumar a casa, ajeitar no dia de domingo. Domingo não foi feito para isso. Porque se domingo fosse feito para isso, seria melhor que as empresas trabalhassem de segunda a segunda. Estão entendendo isso? E o que nós perdemos é o que está acontecendo. Não respeitamos mais nem os dias santos. Estamos vendo aí escolas funcionando em dia santo e tantas outras coisas. Ou seja, eu desrespeito aquilo que Deus me manda fazer. Como se no domingo, se eu não fizesse nada, eu fosse morrer. O mundo iria acabar. A segunda leitura, São Paulo, né, nos diz aos Coríntios, né, olha, como entender a cruz? Como é que a gente pode contemplar, né, e coloca essa cruz aí bem no centro da casa dessas pessoas. Como é que a gente pode contemplar um instrumento que é de dor, um instrumento que é de morte? A cruz é um instrumento de tortura. Aí São Paulo diz, não é? Para os que não são cristãos é loucura, mas nós que cremos,
É um grande sinal que nos leva a Deus. Por quê? Quando eu olho para esse madeiro que vocês estão vendo aí, não é só um pedaço de pau. Ali contém a história da salvação. Ali contém o que o homem é capaz de fazer. É a partir dali que Deus elimina o maior inimigo de todos os tempos, que é a morte. Quando eu chego na casa de vocês, que vocês me mostram uma foto, vocês só me mostram a foto, é assim? Ou vocês me explicam: ó, padre, isso aqui foi o dia do casamento do meu filho. Aí me conta quem. Quer dizer, há uma história por trás de uma foto, não há? A cruz não é só um pedaço de pau, gente. A cruz existe uma história plena em volta dela. Existe a maldade humana, existe a perseverança de um Deus, a fidelidade de um Cristo, está aí na cruz. Olha para a cruz, está aí. A cruz existe, não é? Um sinal que ninguém chega à ressurreição se não passar pelo sofrimento gerado por nós ou pelo outro. Aí indico, a cruz mostra quem nós somos. A cruz nos lembra que nós matamos o Filho de Deus, e que nós não temos limites, desde que alguém passe na nossa frente, que nos desagrade, ou nós matamos tirando a vida, ou nós matamos pela indiferença, pela falta de afeto, ou nós matamos, não é? Quando nós pisamos ferrenhamente de uma pessoa, sabendo que ela precisa de amor e não de desprezo. E o evangelho de hoje, não é? Pena que o tempo é curto, né? Porque uma catequese deveria ter 2, 3 horas, para a gente mexer mais e mais coisas que está aqui, por trás dessas leituras. A leitura do evangelho nos diz que Jesus de Jerusalém, Jesus vai ao templo, e chega no templo, encontra a anarquia, a esculhambação, a devassidão, a podridão, tudo dentro do templo. Jesus pega um chicote e começa a expulsar vendedores, cambistas, tudo estava dentro do templo. E Jesus diz, não é? Não faça da casa do meu pai um covil de ladrão, uma casa de comércio. A casa do meu pai é uma casa de oração. E os apóstolos diz que se lembraram o que está escrito: ele se consumirá pela casa do pai. Às vezes esse sentimento muito menor, pequeno, eu tenho quando eu chego nas nossas igrejas e que vejo o que acontece. Nós esquecemos que a casa de Deus é uma casa de oração. Quer ver você ver uma casa de Deus virar covios? Participe de certas formaturas, vá a certos casamentos que tem dentro da igreja. É doloroso você ver as pessoas quase despidas dentro da igreja, esquecendo do que diz as escrituras: minha casa é a casa de oração. E numa casa de oração nós não vamos de qualquer jeito, vamos? Minha casa não é lugar de suscitar desejos, de levantar, não é? Desejos eróticos das pessoas. É uma casa de conexão com Cristo. E o que é que a gente faz? Tem mulheres que vêm vestida, eu continuo batendo na tecla, eu tenho uma perseguidora minha na internet, por causa disso, e ela vai continuar me perseguir, até o dia que Deus vai destruir esse pensamento, ela vai virar cristã, por causa de roupa. Não pode. Olha o que diz que Jesus fez, chicoteou aquele povo. Vocês não escutam o que eu digo? E hoje nas dores da igreja nós estamos olhando ali, ó, a desobediência, que é a origem de todos os pecados. A nossa igreja é tão linda, os ritos da igreja é tão maravilhoso. Qual igreja num dia como hoje consegue ter uma simbologia tão grande no altar como nós temos? Nenhuma, além da católica. Porque nós percebemos que só em falar as pessoas não compreendem, colocamos símbolos sim. E o que é que a gente faz, meus irmãos, diante disso? Somos indiferentes. E aí eles mataram Jesus, porque Jesus não concordou com o que eles pensavam.
Então, se você está em comunhão com Cristo, pode ter certeza que o mundo se voltará contra você. Não se preocupe não, porque o nosso consolo é o que está escrito: aqueles que foram fiéis até o fim, receberá a coroa da justiça. São Paulo diz isso lindamente. Agora imagine vocês, o que foi que matou Jesus? O povo logo no início, todos diziam: vamos fazer Cristo o rei, não era isso? No domingo não foi assim? No domingo de Ramos? Quando chega, alguns dias depois, esse povo diz: mata esse homem, crucifica. Você sabe por que mataram Jesus? Está aqui nesse texto. Só porque Jesus disse: eu vou destruir esse templo, em 3 dias vou levantar um novo. Os sacerdotes e os fariseus disseram: olha, como é que ele vai destruir em 3 dias e levantar em 3 dias um templo que nosso pai levou 46 anos para construir? Esse homem é louco, esse homem não tem credibilidade, põe ele para, vamos matá-los. Foi por isso que Jesus morreu. Agora imagine, quando nós padres e pastores lutamos para estar em comunhão com Cristo, batemos na tecla das coisas que deve ser a igreja, nós somos ridicularizados, gente. Nós somos humilhados, pisados, falam da gente pelas esquinas. Eu sempre digo: só não quero que fale da minha honra e da minha moral, porque no dia que falar, eu vou para a delegacia. Enquanto dizer que eu sou exigente, que eu sou isso ou aquilo, ótimo. Mas no dia que falar da minha honra, nesse dia eu vou para a delegacia, porque eu vou prender gente. É só eu saber. Porque não está certo isso. Nós precisamos entender que o sacerdote é guardião do templo, não do templo como antigamente. É o sacerdote que tem que mostrar o caminho a vocês para a salvação. Já viu alguma ovelha mostrar ao pastor por onde deve se caminhar? É assim? É o contrário. Quem conduz a ovelha é quem? O pastor. Aí está aqui na palavra, quando disseram a Jesus, não é? Olha o que o povo está falando. Ele falou: não preciso, eu não preciso que o povo diga que eu estou certo ou estou errado, porque eu conheço o homem e a mulher por dentro. Olha o que Jesus disse. Aí vai o Padre Nilton lá em Gênesis 6, quando Deus disse: me envergonho de ter criado, me arrependo de ter criado esta raça. Não está lá? Então, gente, por que nós somos tão resistentes? O que é que custa a gente vir à casa de Deus e colocar uma roupa que não chame atenção? A gente vir à casa de Deus e colocar uma blusa de manga? Qual o problema disso? É por isso, gente, que a gente não vai para lugar nenhum. A desobediência nos tira a prosperidade, nos tira a graça, nos tira tudo. A desobediência nos deixa na lama. Veja o que a desobediência fez com Satanás. Vive de del em del, buscando um aqui outro lá, tentando sobreviver à sua própria desgraça, porque foi desobediente ao Cristo, ao Deus da vida, não é? E hoje nós temos as dores da igreja, não é? Está aí. Uma pessoa disse assim: a gente vem para a igreja para ver essas faixas com esses nomes. Temos que ver sim, porque quem promove, quem faz aborto é gente, não é bicho não, não é anjo não, é gente que às vezes está na missa, participa da Eucaristia e vai abortar, e quando não aborta, indica o aborto para uma pessoa. Um dia uma menina me disse, eu fiquei horrorizada, uma pessoa da igreja indicou o nome de um remédio, Citotec, não é? Acho que o nome do maldito é esse, para a menina tomar, para abortar, uma pessoa de Eucaristia. Como isso aqui não é uma dor para a igreja? Você recebe o meu corpo, ouve a minha palavra e mata a vida. Está aqui. É triste isso, hein? Como que a gente, meus irmãos, não vamos falar para nos tornarmos vigilantes diante dessa Covid maldita? Que todos os dias os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde está dizendo assim: eu não aguento mais trabalhar,
para o povo se matar. Eles lutam pela vida e nós nos entregamos à morte por causa da desobediência. Como não falar que isso aqui é um andor para a igreja? E 99%, quiçá, quando eu falo igreja, eu falo todas as igrejas. Quem está levando a contaminação somos nós mesmos. Como achar que a corrupção não é um andor para a igreja? Cristo não morreu porque achou tudo certo naquela época. Ele morreu porque ele bateu contra um sistema. Senão ele estava aí até hoje. Mas quando ele disse que a corrupção não é de Deus, ele foi morto. Quando ele disse que ia acabar com o templo, aquele templo maldito, onde só existia a perversão, o poder financeiro, matou ele. Como não se envergonhar da pedofilia? Como não falar disso? Como não falar dessa peste que está dentro da igreja e fora da igreja, em todos os grupos, essa peste aqui está aí? Como não falar disso? Tapar os olhos com a peneira. Nós só mudamos aquilo que nós conhecemos e lutamos contra. Não adianta, eu sei que meu filho usa droga, eu faço de conta que eu não vejo. Eu sei, mas eu faço de conta que eu não vejo. Eu vou salvá-lo? Não. Por isso que o Papa Francisco é firme, homem vindo pelo Espírito Santo. Pegou seja quem for nessa situação, na igreja não pode ficar, entrega à justiça. Porque isso aqui não é um caso espiritual, isso aqui é um caso da sociedade civil, do mundo. Eu não posso abrir guarda-chuva na igreja para poder encobertar isso aqui. Racismo, não é? Quando a gente fala racismo, não é só o negro que sente racismo, não. Os índios, os pobres, os que estão na periferia, os brancos, muitos brancos, passam pelo racismo. Sim, agora com essa confusão, eu não aguento mais, não é? Gente, nós somos gente. Deus quer que a gente viva como irmãos. Se eu desejar ser igual ao outro, praticando a mesma coisa que o outro pratica, que cristão eu sou? Eu tenho que juntar e não criar movimento. Agora os negros é isso e aquilo contra os brancos. Não pode. Nós temos que lutar assim por uma igualdade. Igualdade é nos tornarmos todos iguais. Zangam comigo por causa disso, mas eu não posso me calar. Então é isso que estou dizendo para você. Isso é dor da igreja. Aquilo é dor da igreja. E tem muito mais dores que não deu tempo de colocar nesse aqui, porque não teria parede para colar todas as dores da igreja. Agora eu digo, quando a gente olhar para isso aqui e agir como Cristo, nós estamos indo para cá, para o madeiro. Mas nunca se esqueça que Cristo não ficou no madeiro. Ele ressuscitou. E o sentido da vida do cristão é ressuscitar.